Oi pessoal, meu nome é Ilana Oliveira e é isso, chegamos ao penúltimo episódio de We Are Who We Are e tem muita coisa pra falar. Uma das minhas piores suspeitas, infelizmente, virou realidade. O Sam morreu em combate. E esse episódio ele vai servir especialmente pro luto do Sam, né? Ele que foi tão importante também naquele episódio de despedida. Aqui a gente vai ter um episódio de luto em que vão ter muitas viradas para muitos personagens. Esse episódio, ao contrário dos outros, ele vai começar logo onde o anterior terminou, que é exatamente a Sarah recebendo a ligação, né? Então aqui ela tá chegando na base de comando para tentar entender o que aconteceu, o que foi esse ataque e sanando algumas dúvidas de outras pessoas que pensaram que talvez aquele celular poderia ser o da Maggie. Aqui a gente percebe então que o pelotão onde o Sam estava foi atacado por uma bomba e por isso ele e mais 2 outros soldados morreram. Uma coisa interessante nesse episódio é que ele vai explorar vários aspectos diferentes da direção. A cena, por exemplo, do 1 minuto de silêncio, ela é muito interessante não só visualmente, mas também narrativamente, porque ela abre a nossa cabeça e ela demonstra aquela realidade alternativa que é vivida dentro da base, né? E eu digo realidade alternativa simplesmente porque é muito diferente de toda outra realidade do resto da Itália que tá ali em volta daquela base. Tem também aquela cena subjetiva enquanto o Danny corre, né? Naquele contra-plongé, aquela câmera de baixo acompanhando ele enquanto corre. E além disso, aquela visão aérea que a gente termina o episódio de toda a base militar. Mas uma coisa interessante sobre esses aspectos da direção que eu falei é que não é só na presença, na utilização dessas técnicas que a gente consegue algumas mensagens, mas é na falta deles também. Como eu disse em alguns outros vídeos meus sobre o We Are Who We Are, o Guadagnino gosta muito daquela panorâmica, né, bem rápida, e que ele usou várias vezes nessa série. Mas aqui ela não é utilizada em nenhum momento, e isso simplesmente porque eu acho que o Guadagnino, ao longo da série, ele utilizou essa panorâmica para retratar vários momentos de felicidade, vários momentos interessantes, vários momentos legais, em que eles estavam ali convivendo entre eles e sendo felizes, algo que é completamente o oposto desse episódio. A gente aqui tem uma definição, né, do futuro da Maggie e da Jenny. A gente percebe naquela cena que elas estão tirando a decoração do Dia de Ação de Graças, que as coisas realmente acabaram. E não só por conta de toda essa virada, por conta do Sam, por conta do luto, mas também porque a Jenny não queria insistir nisso. Claro que muitas palavras ali são ditas para ferir uma outra, mas a gente consegue perceber que realmente aquela questão não poderia ter muito futuro. Mas em meio a toda essa dor, né, e falta de tato para lidar com a dor, a gente tem o Danny. O Danny que tem um problema muito forte com gerenciar a sua raiva, né, ele desconta tudo muito na raiva, mas ele que ficou sumido no último episódio, ele volta pra cá com toda a força e com bastante tempo de tela. A morte do Sam é muito importante pro Danny, porque o Danny era como se fosse um irmão pro Sam, era a pessoa que entendia ele, a pessoa que conseguia acalmar ele, conseguia colocar ele de volta na Terra. Então, essa morte é um estopim para a virada do personagem. Tudo agora eu sinto que vai mudar pro Danny. E aquela cena em específica em que ele e a Valentina aparecem se beijando, primeiramente aquilo foi muito estranho para mim, é claro, né? Onde já se viu o Danny beijando a Valentina, que era a mulher do Sam. O Sam acabou de morrer. Mas numa segunda leitura possível dessa cena, muito provavelmente ela pode ter sido pensada porque o Danny e a Valentina eram ali os mais próximos do Sam, né? Tirando a Caitlyn também. Mas na perda do Sam, talvez os dois tenham achado uma maneira de se reaproximar dele. Mas eu não sei bem até onde isso vai, até porque a Valentina dá uma cancelada nele, né? Depois, quando eles estão na casa. Falando sobre a cena da casa, aparentemente a casa é onde acontecem as coisas
mais absurdas dessa série, né, mais malucas. E ali eles se juntam, né, sem o Fraser para poder afogar as mágoas e acabar com tudo e enfiar o pé na lama mesmo, bebendo, fumando, cheirando, fazendo tudo que tem de necessário e não necessário para poder vingar a memória ali, né, do Sam. Eu não me sinto muito confortável nessas cenas da casa, porque eu não sinto muita verdade nelas. Pode ser diferente de muita gente, pode todo mundo me falar que os adolescentes são assim mesmo e etc e tal, mas ali pra mim não conversa muito comigo, apesar de eu ter sido uma adolescente e obviamente ter passado por essa fase. Eu não acredito que aquilo converse muito comigo e é por isso que eu talvez fique um pouco deslocada assistindo. Eu acho que é uma visão um pouco floreada demais das loucuras que a gente faz na adolescência, ainda mais porque tem tanta diferença de idade ali e na adolescência a diferença de idade faz sim muita diferença. Por exemplo, o Fraser e a Kaylin têm 14 anos e vai lá saber quantos anos o Danny tem. Eu acredito que ele tem uns 18 anos, até porque ele regulava de idade com o Sam e o Sam já é soldado. Eu não acho que essas cenas na casa contribuam narrativamente com a história, porque nada do que acontece ali vai ser abordado futuramente ou vai realmente causar uma consequência para a história. Então é mais um motivo que eu sinto que não faz muito sentido aquelas cenas. E não só o Danny, mas a Kate também era muito ligada ao Sam e não é diferentemente do Danny, mas aqui ela vai passar realmente por um ponto de virada na história dela. Será que ela vai realmente desistir da terapia de hormônios? Isso pode ser que aconteça por conta desse afastamento geral com a Sarah, né? A gente conseguiu perceber que não é só dos amigos do Fraser, mas o Fraser também acha que ela é responsável por isso, por ela ter tomado mesmo essa decisão de ter enviado os meninos antes do tempo. E não só isso, mas também mostrar o cabelo da Kate no velório, aparecer como se ela estivesse mostrando a Kate para os outros, quando não era dela essa decisão. E não preciso dizer mais nada que isso foi ali um ponto de virada também para o Richard para declarar a guerra aberta aí contra a Sarah. E nessa primeira oportunidade que a gente tem de ver a Sarah e a Maggie juntas ali na cama delas, que a gente nunca tinha visto antes, momento bem pessoal, bem íntimo, né? A gente consegue perceber que a Maggie também quer que eles vão embora. Então, não é só por conta do Richard, mas ali a gente tem toda a questão dela com a Jenny e ela ainda joga aquela carta, né? Que a Kaylin não é boa pro nosso filho. Eu senti um pouco de espelhamento da Maggie com o Richard aqui, simplesmente por essa frase, por ser muito parecida com a frase que ele usou pra Jenny quando falou do Fraser, né? E falando em Fraser, toda a questão desse episódio com ele foi o que teria acontecido se ele não tivesse ido embora da casa do Jonathan. E a questão aqui, deixa eu ser bem claro, não é o que deixou de acontecer, mas é o que realmente aconteceu. Muito provavelmente aquela cena de choro do Fraser, né, logo depois que ele sai dali, foi perceber que o Jonathan estava no calor do momento e estava, sim, se aproveitando da situação. Então ele se sentiu provavelmente muito frustrado, né? Porque ele estava criando e cultivando um sentimento pelo Jonathan ali muito bonito. E ele também estava sentindo um sentimento bonito do Jonathan, né? Vindo do Jonathan, por conta de toda aquela amizade que eles estavam construindo, que ruiu nessa cena. E além do Fraser muito desiludido e frustrado, a gente tem, claro, a confirmação aí da conversão do Danny para a religião islâmica, né? Com aquela cena aérea que, não sei se eu tô viajando, mas ali aparentemente forma uma cabeça de águia, né? A arquitetura da base, que é, claro, o animal símbolo dos Estados Unidos. Eu não sei se isso foi proposital ou se eu tô enxergando demais, mas agora é pra gente ver no último episódio, próximo e último episódio, o que vai acontecer, né? Como que o Richard vai reagir a essa conversão e como que o Fraser vai lidar com o Jonathan. Não só isso, mas o futuro
da Meg e da Sarah, que a Sarah, agora a gente tem a confirmação que sabia, né, do caso dela com a Jenny, e qual vai ser o futuro da Cailyn, o que ela vai decidir. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você tá esperando pro último episódio da temporada, se você vem gostando da série até aqui num todo, e daquilo que você gostou e daquilo que você menos gostou nesse último episódio ou em outros episódios também anteriores. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o joinha nesse vídeo e ativar o sininho para receber toda semana as nossas notificações e passar também no comentário fixado, que é lá que tem o nosso podcast e todas as nossas redes sociais. Então é isso, até semana que vem. Um beijo e corta!